Bom, dando continuidade aos nossos princípios elementares de processos químicos, tá? A gente está dando uma olhada no balanço de energia. No vídeo anterior eu apresentei a formulação, né, geral do meu balanço de energia, tá? Então a gente chegou nessa expressão aqui, tá? Onde a gente está trabalhando em estado estacionário, desprezando os termos de variação de energia cinética e potencial, tanto do sistema quanto das correntes, e aqui é somente o trabalho de eixo devido à presença de um motor mais o calor, tá? Então a gente viu que para executar o balanço de energia eu preciso calcular a entalpia ou, em última análise, variação de entalpia, tá? Então como é que a gente calcula essa entalpia ali? Então assim, né? A energia interna, a entalpia, são propriedades que a gente chama de propriedades de estado, tá? Então aqui, né, eu estou usando letra maiúscula para indicar a energia total e a letra minúscula para indicar por unidade de massa, tá? Então existem o que a gente chama de equações de estado. São equações que relacionam, né, variáveis de estado. Tá? Entre elas a gente tem a pressão, a temperatura, o volume específico, tá? E aí vai surgir energia interna, energia, a entalpia e outras que a gente não vai dar muita atenção aqui, como a entropia, energia livre de Gibbs, ou seja, são potenciais termodinâmicos. Então, dessas propriedades, né, parte delas são chamadas de propriedades volumétricas, né? Propriedade, pressão, volume molar ou mássico e temperatura. Essas propriedades elas são interessantes porque elas são mensuráveis, ou seja, é fácil medir a pressão e a temperatura de um sistema. Então eu posso, através de um experimento, né, medir a pressão e a temperatura. Eu não posso medir diretamente a energia interna, né, mesmo mantendo um referencial, né, para essa medição, eu não posso medir a energia interna. Então eu preciso, né, calcular, né, a energia interna, a entalpia, a partir de propriedades que sejam mensuráveis. Isso é escopo de estudo da termodinâmica, né? Como relacionar as propriedades, os potenciais termodinâmicos com propriedades, né, de estado mensuráveis, como pressão e temperatura. Então, qualquer relação entre, né, propriedades volumétricas, né, de estado, pressão, volume e temperatura, tá? Aqui eu expresso uma relação genérica, isso é o que a gente chama de, né, né, função de estado, tá? Ou equação de estado. Então, a equação mais simples que a gente conhece é a equação de gás ideal, onde eu tenho o produto PV igual a RT. Então, essa é uma equação que vocês já conhecem, né, de longa data, ela tem as suas hipóteses, então nenhum gás real ele é, né, ideal, mas sobre, né, determinadas circunstâncias, tá, a gente pode considerar que o gás se comporta como um gás ideal. Para simplificar os nossos cálculos, aqui a gente vai sempre assumir, né, que o gás ele é um gás ideal. Quando a gente utiliza, né, uma ferramenta de cálculo, um simulador, a gente pode utilizar, né, não ficar com essa hipótese de gás ideal e utilizar uma equação de estado onde que considera os efeitos da não idealidade. Tá? Então, uma forma de fazer isso é através da inclusão do fator de compressibilidade, tá? Para gás real. Então esse fator aqui ele vai ter um valor de correção para essa relação aqui. É bastante comum, né, em cálculos computacionais a gente utilizar equações de estado chamadas de cúbicas. Primeiro porque elas são simples, né? Elas são relativamente precisas, ou seja, tem um grau de complexidade suficiente, tá? Então, e aí você tem uma grande disponibilidade já, né, de equações prontas em simuladores para os cálculos, né, das propriedades, entalpia, entropia, né, dentre outros. Então eu simplesmente vou lá e seleciono, né, qual é a equação de estado que eu vou utilizar, mas isso tem que ser feito, né, com
consciência de que aquela equação ela é representativa. Né? Uma forma de fazer isso é ou através da literatura, né? Ou através de validação de dados experimentais. Então você utiliza aquela variável, aquela equação de estado, e depois então com os dados que você obteve via simulação, compara com dados reais de planta, no caso de uma planta existente, para fazer essa validação. Tá? Ou com dados experimentais, né? Aqui eu não vou me ater muito a detalhe, né? Mas aqui é uma tabelinha bem genérica, onde eu tenho equações de estado aqui explícitas na pressão. A gente tem a equação mais simples, que é a de Van der Waals, mas Hedley-Coong, Soave, Hedley-Coong, Peng e Robson. Então, para calcular os parâmetros dessa equação, a gente precisa conhecer algumas propriedades da substância, como temperatura crítica, pressão crítica e fator acêntrico. Esses dados eles são disponíveis na literatura. Mas como eu falei, nos nossos cálculos aqui nós não vamos utilizar equações cúbicas, iremos utilizar a hipótese de gás ideal. Então todos os nossos cálculos de balanço de energia eles ficam comprometidos, porque eu não estou estimando, né, da maneira mais apropriada. Mas como a gente está fazendo aqui, né, uma análise para um projeto preliminar, tá? Eu posso posteriormente, né, aumentar o rigor das minhas hipóteses ali, como essa, né, de que o gás se comporta como se ideal fosse, tá? Isso não é uma hipótese, né, válida em qualquer circunstância, então eu preciso, né, utilizar com moderação. As equações também elas são chamadas de cúbicas porque ao expressar que elas podem ser cúbicas em volume ou cúbicas em fator de compressibilidade. Então aqui tem os parâmetros para as minhas equações de estado. Então assim, baseado na temperatura e pressão das substâncias, eu calculo então o fator, as raízes dessa equação cúbica, e a partir dessas raízes eu posso então calcular as propriedades a partir das suas definições, tá? Então, na termodinâmica, né, quando a gente analisa um sistema, né, infinitesimal, tá, que é um sistema fechado, eu tenho então que a variação de energia interna, tá, é igual a calor reversível mais o trabalho. Então, analisando um processo reversível. Bom, o processo na prática ele pode ser irreversível. Eles são, mas eu posso imaginar que eu posso, como as propriedades de estado elas só dependem, né, do estado final e do estado inicial, é muito importante, né? Eu posso pensar que, ou seja, o que eu quero dizer é que a variação sofrida independe do caminho que eu executei o processo, tá? Só depende do estado inicial e final. Então eu posso, né, assim, fazer uma hipótese de uma trajetória, né, conveniente, onde eu mantenho ou a temperatura constante ou a pressão constante para chegar no estado final e calcular a contribuição de cada uma dessas etapas, tá? Então, eu posso executar um processo irreversível, mas eu posso fazer o seguinte: calcular a variação de energia interna, né, ou a variação de entalpia de um mesmo processo reversível que vai do mesmo estado 1 para o mesmo estado 2. Eles têm a mesma variação de energia interna ou de entalpia. Tá? Então eu posso utilizar essas relações. Então aqui eu não vou entrar tanto no detalhe, mas pela segunda lei da termodinâmica, dQ reversível é TdS, tá? E o dW reversível é menos PdV. Tá? Então eu posso substituir isso aqui no du e no dH. dH é só uma definição, tá? Chegando no que a gente chama de relações fundamentais da termodinâmica. Então du é igual a TdS, S entropia, menos PdV. Para a entalpia eu teria dH igual a TdS mais VdP. Existem duas outras relações chamadas de fundamentais. Uma é para energia livre de Helmholtz e outra para energia livre de Gibbs, mas que não são o nosso foco aqui. De maneira geral, nosso foco é a entalpia. A energia interna a gente precisa calcular, né, para sistemas fechados, mas a gente está focando aqui nos sistemas abertos, tá? Para uma análise mais generalizada.
Então, dH igual a TdS mais VdP. O que acontece é que eu não consigo medir diretamente a entropia, tá? Então é conveniente expressar a entalpia em função da temperatura e pressão, tá? Para isso, de posse das relações fundamentais, lá na termodinâmica, a gente desenvolve o que a gente chama de relações de Maxwell. Essas relações de Maxwell, elas nada mais são do que propriedades, né, de funções diferenciais, né, e diferenciais exatas, que é o caso das propriedades termodinâmicas, né? Então, o que que acontece? De posse dessas relações, a gente consegue, né, com um trabalho algébrico, expressar, né, H em função de T e P. Posso expressar U em função de T e P. A rigor, matematicamente, eu poderia expressar em função de quaisquer duas outras propriedades. Por que T e P? Porque são grandezas, né, facilmente mensuráveis. Então, geralmente as transformações elas estão muito atreladas a variações de temperatura e pressão. Então, é um cálculo já feito mais diretamente, né, a partir das informações desejadas de projeto. Então, basicamente, né, eu posso aqui dH, né, derivar dH, né, uma propriedade de diferencial, né? Se H é uma função de T e P, eu tenho que dH igual a derivada parcial de T a P constante, mais vezes dt, né? Mais a derivada parcial em relação a P a T constante, dP. Então ela é função de T e P. E a pergunta é, o que eu coloco aqui, né, no lugar desses parênteses? Ou seja, para explicitar essas variáveis, né, essas derivadas parciais, eu preciso das relações fundamentais e das relações de Maxwell que vêm das relações fundamentais, tá? Então, assim, essas grandezas aqui, isso recebe um nome chamado de CV e isso aqui de CP. Desculpa, então eu tenho o que a gente chama de calor específico a volume constante e calor específico a pressão constante. Essas grandezas elas podem ser medidas na prática, tá? Eu executo um processo e vejo qual foi essa variação e calculo essa medida, tá? Do CP. Então isso é definição. Coloquei aqui os três iguais para dizer que isso é definido como isso é definido como isso. A partir de uma equação de estado eu posso relacionar CP com CV, tá? Mas isso é um detalhe. Fazendo essas explicitações, a gente chega nessas relações. Eu vou focar aqui de agora em diante somente na entalpia, porque o procedimento é similar para a energia interna. Observe, então, eu tenho um CP/dt. CP é a definição, né, da derivada parcial em relação à temperatura, à pressão constante. E observe que aqui, então, surgiu um termo onde só aparecem as propriedades volumétricas, tá? Então, agora, de posse de uma equação de estado, então, eu escolhi Peng-Robson, escolhi equação de estado ideal, escolhi equação de Suave-Hedley-Kong, vai mudar, porque eu preciso derivar o volume em relação à temperatura, à pressão constante. Então, assim, vai mudar a relação existente para o cálculo da entalpia, tá? Então, assim, conforme eu escolha uma equação, né, diferente, né, uma equação de estado diferente, eu vou ter, né, uma estimativa diferente ali para o valor. Tá? Então vamos analisar. Quando a gente está trabalhando com sólido, CV é aproximadamente igual a CP, a gente chama puramente de calor específico. Da mesma forma para líquidos, né, CV igual a CP. Tá. E aqui, além disso, né, de CV igual a CP, aproximadamente CP, não tem dependência com a pressão. Então, observe que para sair daqui, né, e calcular ΔH, eu preciso integrar do estado 1 ao estado 2, fico com ΔH, integral de CP/dt, mais a integral desse termo aqui, né, de P1 a P2, a temperatura constante. Certo? Então, assim, aqui está a variação de entalpia, por exemplo, de um sólido, de T1 a T2 CP/dt. CP independe da pressão. Da mesma forma aqui para o líquido, tá? Então, ΔH é CP/dt. Para líquidos, tá? O que acontece? Esse termo aqui, dV/dt/AP, é zero. Ou seja, não ocorre variação do volume com a temperatura.
tá? Então, assim, a gente está assumindo aqui que o fluido é incompressível. Essa hipótese é geralmente assumida para líquidos, tá? Então, a gente, né, no caso ali, o volume específico, tá? Ele varia muito pouco com a temperatura. Então, esse termo vai para zero, ficando só com VdP. Então, ao integrar V constante, né, eu tenho então o produto V delta P, que é P2 menos P1. Então, assim eu consigo calcular o delta H para líquidos. Tá? Para gases, tá, eu vou ter integral de Cp dt mais a integral desse termo aqui. Para gás ideal, todo esse termo aqui vai para zero. Então, ficando somente com a integral de Cp dt. Moral da história, o ΔH é a integral do estado 1 ao estado 2 de Cp dt. Tá? Para líquidos existe mais um termozinho da contribuição aqui da pressão, tá? Que muitas vezes a gente despreza nos cálculos, né, de calor. Tá? Quando tem variações térmicas, a gente despreza esses termos aqui. Mas eu vou deixar ele aqui porque quando a gente for calcular bombas, a gente não vai desprezar esse termo, porque esse termo que é responsável pelo cálculo do trabalho ali. Bom, ΔH, né, a gente fez uma breve visita aqui em conceito de termodinâmica. Não se desesperem, tá? A gente só foi ali para chegar, não simplesmente colocar que ΔH é igual a Cp dt, tá? Aqui nesse curso a gente vai utilizar que ΔH é igual a Cp dt para gases e Cp dt mais VdP para líquidos, tá? O Cp ele pode ser medido, né, experimentalmente, né, em função da temperatura. E aí, de posse desses dados experimentais, eu posso obter uma equação a partir de um ajuste de uma curva, né, um procedimento que a gente chama de mínimos quadrados. Esse procedimento é facilmente executado em ferramentas como Excel hoje em dia, tá? De forma que eu tenha os valores dos parâmetros ali A, B, C e D. Então eu tenho uma expressão em função da temperatura e estimo esses valores com base nos dados experimentais. Então, em muitos bancos de dados, a gente já vai encontrar, né, esse tipo de expressão pronto, tá? Então, assim, se não, eu teria que ir para o laboratório e medir e ajustar uma curva. A vantagem de ter a curva, né, ajustada, a equação, é que daí eu posso efetuar os cálculos, né, sem precisar olhar gráfico ou tabela. Eu simplesmente utilizo a equação. Então vocês podem encontrar. Lá no final desse material eu vou mostrar para vocês um banco de dados gratuito na internet, né, um banco de dados da Coreia. Mas vocês vão encontrar isso em livros de física, de termodinâmica ou livros próprios, né? Tem uma lista lá no final aqui desse material onde a gente encontra as propriedades. Porque até esse momento a gente precisou da propriedade massa molecular, massa específica e agora essa propriedade que é o Cp, tá? Esse ajuste empírico é o ajuste onde eu pego os dados e obtenho os valores dos parâmetros, né, dessa curva aqui. Tá? É simplesmente feito a partir de dados experimentais. Então, para calcular, por exemplo, a variação de entalpia, eu posso integrar de T1 a T2, né, do Cp da substância dt. O Cp, né, para gases, eles dependem da pressão também. Né, tem uma leve dependência da pressão. Para gás ideal, né, o Cp já não depende mais da pressão. Então, ao fazer essa integração aqui, eu tenho um Cp dependendo apenas da temperatura. Tá? Para gases reais, observe que tem mais esse termozinho aqui. Tá? No entanto, para gás ideal, esse termo é zero. Então vamos lá. Como a gente nesse curso vai assumir gás ideal, né? Então, para calcular dH igual a Cp dt, eu tenho então que integro do 1 ao 2, do estado 1 ao 2, ΔH igual a T1, integral de T1 a T2 de Cp dt. Se o Cp for constante nessa faixa de temperatura, eu posso tirar para fora da integral, ficando com Cp integral, né, de T1 a T2 dt igual a T2 menos T1. Ficando então que ΔH igual a Cp ΔT. Certo?
o CP ele tanto pode estar em unidade molar quanto em unidade mássica. Então, depende da fonte que eu busquei essa propriedade, né? E um está separado do outro pela massa molecular. Então, tanto faz eu vou efetuar, né, o cálculo em base molar ou base mássica. O importante é que se ele tiver em mol, eu vou multiplicar pela vazão molar, e se tiver em massa, pela vazão mássica, tá? Então, observe, ΔH é igual à integral de CP/dt. Muitas vezes o CP ele não é constante para um cálculo mais rigoroso. Ele é uma função da temperatura. Então observe que essa função ali é uma função polinomial, não é uma função difícil de integrar, mas obviamente que o cálculo fica um pouco mais chato, né? Então, para fazer a integral de T1 até T2 de CP/dt, eu substituo a expressão em função da temperatura e integro. Observe que nesse caso a expressão ficou um pouco mais complexa. A gente pode definir então o que a gente chama de valor médio. O valor médio, né, é definido de forma que, quando eu tinha mantido o CP constante, ΔH igual a CP ΔT. Então agora aqui, ó, se eu definir que ΔH igual a CP médio vezes ΔT, então para satisfazer, né, essa equação, né, CP médio ΔT, o CP vai ter que ser essa integral, tá, dividido por T2 menos T1, que é o ΔT. Tá? Assim, quando eu substituo, eu volto nessa igualdade aqui, que ΔH é igual a integral de T1 a T2 de CP/dt. Então, assim, para facilitar também a nossa vida, né, nesse curso, quando eu fornecer os valores de CP das substâncias, eu estou pegando um valor médio na faixa. Então, na temperatura, tá? Então, assim, para que a gente não tenha que ficar lidando com esse tipo de equação. Mas não é uma coisa de outro mundo, né? Considerar de uma forma mais rigorosa, né? Mas, assim, vai terminar empatando um pouco mais nossos cálculos. E o nosso foco aqui não é a termodinâmica em si, mas o processo como um todo. Mas a gente, de posse da equação, poderia calcular o CP médio. Então, já vou dar para vocês esse CP médio, de forma que com o CP médio a gente pode, então, calcular diretamente ali como CP/dt, tá? O ΔH igual a CP/ΔT. Bom, gostaria de também, né, de deixar aqui para vocês, né, uma dica extremamente importante. Quando a gente está efetuando o balanço de energia, né, em um equipamento, eu estou analisando só aquele equipamento, né, vai aparecer, como eu falei, variações de entalpia no balanço de energia, tá? Então, basta fazer CP médio ΔT. Porém, quando eu estou analisando um processo inteiro, onde horas eu estou analisando o reator, horas eu estou analisando o separador, então eu estou analisando um processo inteiro, né, é conveniente a gente, então, escolher um estado arbitrário como estado de referência. Tá? Então, digamos que eu tenho uma substância pura ali. Digamos que eu bote lá 25 graus e 1 atm. Esse é o meu estado de referência. E aí eu calculo a variação de entalpia de todas as correntes com relação a esse estado de referência. Certo? De forma então que a entalpia da corrente vai ser igual à entalpia do estado de referência, tá? Que aí eu posso arbitrar um valor em determinados casos, né? Mais a variação de entalpia, né, do estado de referência para a corrente 1. Dessa forma, eu posso calcular a entalpia de cada corrente. É dessa forma que é feito em um simulador, tá? E aí, como é que eu faço para calcular, então, ΔH do 2 para o 1, tá? Do 1 para o 2. Eu simplesmente, né, quando eu subtrair um do outro, vai ficar, porque quem é H2 menos H1, tá? Vai cortar então o sinal de o estado de referência, tá? E eu vou calcular exatamente o que eu quero. Ou seja, eu medi a entalpia com relação ao estado de referência para a corrente 1 e medi da corrente 2 para o mesmo estado de referência. Quando eu tiver que calcular a variação do estado da corrente 1 para a corrente 2, tá? Basta utilizar essas entalpias calculadas com a mesma referência, que o estado de referência ele vai se cancelar, tá?
Então eu consigo calcular a entalpia da corrente utilizando uma referência. Nessa disciplina a gente vai utilizar essa metodologia, tá? Então assim, na hora que eu for efetuar os cálculos, eu vou pedir para que vocês usem tal estado de referência ou arbitrem um estado de referência. O importante é que seja bem claro, né, no seu projeto qual estado de referência foi arbitrado para que, né, alguém pode tentar refazer os seus cálculos ali, ficar bem clara a informação, tá? Então, com relação ao estado de referência, a escolha é arbitrária, tá? Ou seja, né, geralmente a gente vai pegar uma condição próxima do ambiente, né? Um ATM, né? Uma temperatura média do ambiente, mas aí é por conveniência, tá? Como é que eu escolho esse estado de referência, tá? Deve ser a mesma para todas as correntes, tá? Se eu estiver efetuando o balanço. Então, por exemplo, se eu estiver analisando só um separador, eu posso pegar a condição da entrada como minha referência, tá? E aí, nesse caso, a entalpia da entrada vai ser zero, tá? Então, pode facilitar a minha vida. Mas, quando eu estiver analisando um processo inteiro, eu vou assumir o mesmo estado para todas as correntes, tá? O valor da entalpia no estado de referência, tá? Eu posso arbitrar, escolher um valor. É um eixo, tá? Posso estabelecer como zero, tá? Como esse valor ele vai se cancelar, a gente só tem que ter um cuidado aqui, né, que a gente vai analisar posteriormente com quando ocorre reação química. Nesse caso, né, não vai ter o cancelamento, então a gente precisa tomar um cuidado somente no cálculo da entalpia das reações com, né, com reação química, dos balanços com reação química, tá? Mas se não tem reação química, não tem problema nenhum assumir como zero para cada espécie independente, tá? Ou simplesmente deixar ele genérico ali nos nossos cálculos, ele vai se cancelar. Tá? Usualmente, né, a gente escolhe o estado de 25 graus e uma ATM, tá? Se eu precisar, né, fazer os cálculos com reações químicas, né, a entalpia padrão de formação nessa condição ela é tabelada para várias substâncias, tá? Então, nesse caso ali, a gente então pode utilizar como entalpia de referência a entalpia padrão de formação, tá? Como estado de referência ali da minha substância, tá? Se houver reação química, né, por exemplo, na análise do reator ali, obrigatoriamente a gente vai desenvolver a equação, tá? Para fazer essa correção ali, mas obrigatoriamente o estado de referência, né? Quer dizer, eu vou ter que utilizar um estado que eu conheça a entalpia padrão de formação ali, né? A entalpia padrão de formação eu conheço para algumas substâncias, para a maioria das substâncias, porque daí eu não posso arbitrar de forma independente como zero para todas as substâncias, tá? Então isso vai ficar bem claro quando a gente fizer os exemplos. Assim, quando eu estiver analisando um sistema sem reação química, eu posso arbitrar o estado de referência como valor zero, né? A entalpia como zero no valor de referência. Se tiver reação química, usa a entalpia padrão de formação, tá? Como estado de referência para não ter erro nos cálculos ali. Senão a gente termina calculando um valor diferente de calor e trabalho. Certo? Então, eu vou parar por aqui nessa apresentação. Tá? Eu só falei sobre o cálculo da entalpia. Ele pode ser calculado como CPDT, tá? E a gente está utilizando o CP médio, né, para o caso de quando o CP depende da temperatura na faixa considerada, tá? E essa prática da gente adotar um estado de referência, né, único para o cálculo das minhas correntes, da entalpia das minhas correntes. Aí eu consigo, né, trabalhar, né, calculo previamente todas as entalpias a partir do conhecimento, né, dos estados, e aí na hora de efetuar os balanços fica extremamente fácil, tá? Então se eu voltar aqui, né, nos meus balanços,
Se eu já tiver as entalpias da corrente 1 e corrente 2, eu posso substituir direto aqui, sem a necessidade de, né, trabalhar algebricamente para obter uma variação de entalpia e então aplicar aqui. Tá? Ou seja, eu calculei a entalpia da corrente 1 com relação ao estado de referência, da 2 com relação ao mesmo estado de referência, substituir no balanço de energia. Ponto. Tá? Não preciso trabalhar da forma que apareça uma variação de entalpia e então botar CP T2 menos T1. Tá? Então facilita muito, né, o nosso trabalho algébrico a gente utilizar o mesmo estado de referência. Bom, a gente vai ver, né, a seguir também a questão de duas situações. Uma, e se eu tiver uma mistura, tá? E dois, e se eu tiver mudança de fase? Então são dois aspectos que eu preciso considerar e então nós vamos ver alguns exercícios, né, onde essas questões aparecem. Mas primeiramente eu preciso falar de misturas e de mudança de fase para que a gente possa fazer um exercício, tá? E aí a gente vai né, exercitar essa questão de fazer os cálculos de entalpia ali, certo? Então por agora eu vou parar por aqui e na sequência eu vou mostrar então esses detalhes de mudança de fase e misturas.